os maiores asteroides e meteoritos que já atingiram a Terra. Você já deve ter olhado para o céu e visto um rastro luminoso, visto à noite. No entanto, o que você viu foi um objeto chamado de corpo celeste, que acabou de passar pela Terra ou até mesmo entrou na nossa atmosfera e desceu em alta velocidade rumo à crosta do planeta. Todos os dias, pequenos asteroides e meteoritos atingem a superfície da Terra e normalmente deixam um rastro luminoso por onde passam, pois ao entrar na atmosfera, o atrito com o ar faz com que eles entrem em combustão. Mas você sabe o que acontece quando o meteorito atinge o nosso planeta? E você ainda sabe quais foram os maiores asteroides e meteoritos que já atingiram a Terra? No vídeo de hoje você irá conhecer um pouco mais sobre essas rochas espaciais e algumas curiosidades e suposições sobre o que pode ocorrer se elas adentrarem a atmosfera terrestre. Mas antes, já deixa o seu like se você gostou do tema desse vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, para não perder nenhuma atualização aqui no Curiosidades do Universo. Os asteroides, meteoritos e meteoros, de maneira resumida, são os nomes dados a rochas espaciais ou corpos celestes que por vezes transitam pelo nosso sistema solar em órbita ao Sol e podem ser observados daqui da Terra. Acontece ainda desses corpos celestes entrarem na atmosfera terrestre e, por vezes, se chocarem com o nosso planeta, o que pode ter consequências catastróficas, ou nem tanto. Mas isso depende exclusivamente do tamanho do meteorito que atinge o planeta. De acordo com especialistas, diariamente pequenos asteroides e meteoritos atingem a Terra. No entanto, a grande maioria tem um tamanho tão pequeno que, ao pegar fogo com o atrito do ar, eles queimam toda a sua massa antes mesmo de chegarem no solo. Os poucos que conseguem chegar até a crosta terrestre têm um tamanho tão pequeno que não são capazes de causar nenhum dano considerável, sendo que na maioria das vezes eles ainda caem nos mares e oceanos. Corpos celestes de alguns centímetros normalmente não causam dano nenhum quando atingem o solo. Já os que possuem alguns metros podem destruir telhados e janelas, por exemplo, se assemelhando a uma chuva de granizo mais forte. De acordo com o professor do Instituto de Astronomia da USP, Roberto Costa, se um corpo celeste possui mais de 100 metros, eles podem causar danos maiores nas regiões atingidas. Já os meteoros que ultrapassam 1 quilômetro são os mais preocupantes, pois normalmente causam danos em todo o planeta Terra. Foi um meteoro desta categoria que atingiu a Terra cerca de 65 milhões de anos e acabou com os dinossauros do período Cretáceo que aqui habitavam. Podemos então concluir que os asteroides e meteoritos não são tão preocupantes assim, pois se a grande maioria é pequena, eles não irão causar muitos danos e os que possuem mais de 1 quilômetro são raros de acontecer, certo? Na teoria, sim. Porém, a Terra já foi atingida por alguns corpos celestes desta magnitude, que causaram diversos efeitos, até mesmo catastróficos, quando aterrissaram em nosso planeta. O primeiro e maior deles é conhecido como o asteroide que causou a Lua. O maior asteroide a atingir a Terra foi denominado de Theia e possuía aproximadamente as proporções do planeta Marte. Ele atingiu o planeta há cerca de 4 bilhões de anos, ainda nos períodos de formação do planeta Terra. De acordo com uma teoria recente, mas bastante aceita pela comunidade científica, o choque deste asteroide teria literalmente tirado um pedaço da Terra, que posteriormente orbitaria o nosso planeta como um satélite natural, que conhecemos atualmente por Lua, o meteoro que exterminou os dinossauros. Há cerca de 65 milhões de anos, um outro asteroide atingiu a Terra, mais precisamente na área onde hoje se encontra o México. De acordo com os especialistas, este meteoro tinha cerca de 10 quilômetros e foi o responsável pela extinção de praticamente todas as espécies de dinossauros que habitavam a Terra naquele período conhecido como Cretáceo. A teoria de que os dinossauros foram extintos por este asteroide é embasada no fato das amostras de solo daquela época serem ricas em lítio, que é um metal raro no planeta, mas abundante no espaço. Logo, o fato das amostras do período Cretáceo apresentarem bastante lítio comprova que um meteoro atingiu a Terra nesse mesmo período, que foi ainda na mesma época em que os dinossauros foram dizimados. O asteroide da cratera Vredefort. Este asteroide atingiu onde fica hoje a África do Sul e pode ser considerado como o segundo maior corpo celeste a atingir a Terra, perdendo apenas para a Theia.
O que restou deste asteroide foi somente um pequeno buraco com cerca de 300 quilômetros de diâmetro, chamado de cratera de Vredefort. No entanto, estima-se ainda que a cratera pode ter sido maior no início, com cerca de 380 quilômetros de diâmetro. Estima-se que o asteroide atingiu a Terra há cerca de 2 bilhões de anos, quando o planeta passava pelo período Paleozoico, e que ele possuía entre 7 e 12 quilômetros de diâmetro quando atingiu a crosta a uma velocidade entre 40 e 250 quilômetros por hora. O asteroide que mais impactou os humanos. A maioria dos asteroides de grande magnitude que atingiram a Terra ocorreram nos períodos em que os seres humanos ainda nem habitavam o planeta. Mas existe um que pode ser considerado como um dos mais recentes, o que mais impactou a vida dos humanos no planeta. Conhecido como Evento de Tunguska, este asteroide atingiu a Sibéria no dia 30 de junho de 1908, causando uma explosão que devastou uma floresta do Império Russo de cerca de 2.000 quilômetros quadrados, destruindo ainda cerca de 80 mil árvores. Estima-se que o asteroide tinha cerca de 40 metros de diâmetro, e a sua queda liberou mais energia do que a explosão da bomba de Hiroshima que ocorreria em 1945. O candidato a segundo maior asteroide. No ano de 2012, foi descoberto na Groenlândia uma cratera de cerca de 100 quilômetros de diâmetro, mas que, de acordo com os especialistas, já teve mais de 600 quilômetros de diâmetro, com 25 quilômetros de profundidade quando ela surgiu. Acredita-se que ela tenha sido formada por um asteroide de 30 quilômetros de diâmetro que atingiu a Terra há cerca de 3 bilhões de anos atrás, quando os únicos seres vivos do planeta eram as algas e as cianobactérias. O que levou a acreditar que essa cratera foi devida a um asteroide é o fato dela apresentar granito bem no seu centro, onde teria sido o local do impacto do suposto segundo maior corpo celeste a atingir a Terra. No entanto, ainda é necessário um estudo mais aprofundado antes de atribuir a queda de um asteroide com essa cratera. Mas caso seja provado essa teoria, ele poderia ter sido o segundo maior a atingir o nosso planeta, o meteoro mais recente a cair na Terra. Em 2013, ocorreu um fenômeno que pode ser considerado como o meteoro mais recente a atingir a Terra, causando diversas vítimas e sendo ainda registrado por vários cinegrafistas que viram um clarão no céu em diversos pontos diferentes. Ele ocorreu na Rússia, onde se chocou com o solo em 3 pontos distintos no perímetro da cidade de Chelyabinsk, onde deixou cerca de 1.500 vítimas, algumas em estado grave. Conhecido por meteoro de Chelyabinsk, ele foi considerado como o maior corpo celeste a atingir a Terra desde o evento de 1908 que ocorreu na Sibéria, e também o único no qual o quantitativo de vítimas foi registrado corretamente. O meteoro adentrou a atmosfera russa no dia 15 de fevereiro de 2013 a uma velocidade média de 100 mil quilômetros por hora. Estima-se que o corpo celeste teria entre 15 e 17 metros de diâmetro e uma massa aproximada de 10 mil toneladas. Estes foram os maiores meteoros e meteoritos que já atingiram a Terra, pelo menos os que temos conhecimento, pois podem ter existido outros em que as evidências não sejam ainda conhecidas. No entanto, estes foram apenas os maiores a atingirem o planeta Terra. No entanto, existem asteroides, meteoros e meteoritos ainda maiores que já passaram perto do nosso planeta, mas felizmente não chegaram a entrar na atmosfera e muito menos a se chocar com a crosta terrestre. Caso você tenha interesse em conhecer esses outros corpos celestes gigantes que apenas passaram perto do nosso planeta, deixe aqui nos nossos comentários, que talvez este possa vir a ser o tema de um vídeo futuro. Mas agora me diga, você acredita que possa ter existido um asteroide maior que Theia a atingir a Terra? Lembrando que as estimativas levam a crer que este asteroide tinha o diâmetro de Marte, cerca de 6.779 quilômetros. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E não esqueça de deixar também o seu like se você gostou desse conteúdo. E já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, para não perder nenhuma atualização aqui no Curiosidades do Universo. Eu sou o Deluca, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!